Bendito seja o nome do Senhor. E aí, como foi a sua Black Friday? Muitas compras boas? Está realmente satisfeito com o que fez? Você sabe qual foi a primeira e mais importante Black Friday de toda a história? Se você não sabe, eu lhe conto já já. Fica aí. Seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. Está no ar, Além dos Fatos. Você que estava com o Tito e o Leandro, agora está com o Gilson. Estamos na boa, estamos juntos, graças a Deus. Se bem que eu estou assim meio incomodado aqui, porque sempre que eu uso esse terno eu fico com a sensação de que estou gordo. Mas na verdade é o paletó que é muito justinho, não é? Estilo slim. Tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Estou na moda, não? Estamos juntos, isso é o que importa. E eu quero compartilhar, como sempre a gente faz, abraços para você. Vou começar com a irmã Neuza e todos os irmãos da Igreja Adventista de Vila Farrapos, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, viu, irmã Neuza, por seu carinho e por todos os irmãos aí da igreja, que o pastor Gilvan, meu primo, esteve com vocês semana passada e me disse que a Igreja Adventista de Vila Farrapos está sempre atenta a Novo Tempo e ao programa Além dos Fatos. Grande abraço para todos vocês aí em Porto Alegre. Abraço também para o Eldo Eduardo e família, para o Aurélio, a Lucimar e os filhos Mateus e Marcos e todos os irmãos da igreja do Parque Novo Horizonte, em São José dos Campos, São Paulo. E também para a irmã Sebastiana e família, aliás, e filha, a Patrícia, Sebastiana e a Patrícia, que também são de São José dos Campos, aqui em São Paulo. E eu tenho mais abraços para Andressa Soares, de Salto de Pirapora, estado de São Paulo, para o Lucas Lemes, de Goiânia, Goiás, também para Gislane Maia, de Bombinhas, em Santa Catarina, e ainda para o Pedro Hernanes, de Brasília, Distrito Federal. É gente de todo o Brasil, de norte a sul, leste a oeste, acompanhando a Novo Tempo e o programa Além dos Fatos. A gente agradece sempre a você pelo carinho da sua audiência. E eu tenho hoje aqui uma revista diferente para lhe apresentar. Quentinha, saiu do forno há pouco. A revista Entre Família. Especialmente no tempo em que a gente está vivendo, não é? Quando as famílias têm sido tão atacadas. Essa revista chega em boa hora. É um novo produto carinhosamente preparado pela equipe da Escola Bíblica da Rede Novo Tempo de Comunicação, presente para você. É só você entrar no blog do programa Além dos Fatos, que aparece aí na sua tela, e fazer o seu pedido. A gente lhe manda, logo chega aí à sua casa. Ou então, se você preferir pelo telefone, é só ligar a 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bem? Esse número que está aí na sua tela. Você liga em horário comercial, a gente anota seus dados e lhe envia a revista. Eu aproveito e cumprimento todos os amigos que estão nos acompanhando também pelo Facebook e pelo Instagram. E a gente sempre pede você que interaja conosco através das nossas redes sociais e também pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá para que você seja sempre informado quando colocarmos um novo vídeo, e toda semana tem vídeo novo, para que você possa rever os nossos programas e também, é claro, compartilhar com seus amigos. E aí, Black Friday, comprou alguma coisa ou nada? Eu não comprei nada. E de repente você pensa assim, esse pastor aí é mão de vaca. Não, não é não. É que eu realmente estou com outros compromissos e outros planos com a minha família. Mas a Black Friday está aí, não é? E muita gente aproveitou e certamente fez boas compras. Olha aí a matéria.
A Black Friday, Sexta-feira Negra em português, abre a temporada de compras natalinas com significativos descontos. O evento acontece após o Dia de Ações de Graças nos Estados Unidos da América. Por lá, é comum ver lojas abarrotadas de pessoas que fazem de tudo para levar para casa produtos tão almejados. O preço ajuda bastante, então só resta aproveitar mesmo. E tem que correr porque a disputa é grande. Aqui no Brasil, a primeira Black Friday aconteceu no ano de 2010 e foi totalmente online. Em 2013, bateu recorde de compras. Os produtos mais procurados eram televisores e smartphones. Apesar de não ser tão popular como nos Estados Unidos, muitas pessoas aproveitaram o dia para comprar o que realmente está valendo a pena. É que o preço nem sempre é tão agradável assim. Muitos consumidores reclamam que algumas lojas sobem o preço antes da Black Friday e no dia do evento diminui, dando uma falsa sensação de desconto. Para barrar essa fraude, a Câmara Brasileira do Comércio Eletrônico criou um código de ética para a Black Friday e publicou uma lista das lojas regulamentadas. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, também está de olho para que ninguém seja lesado por falsos descontos. Tá aí, a Black Friday é legal, não é? De repente é uma boa oportunidade para você comprar com um preço melhor aquilo que você até então estava precisando, porém não teve oportunidade, não teve condições. Por outro lado, a Black Friday também é muito perigosa, hein? Porque há bastante propaganda, não é? E há pessoas que se empolgam, vão na onda, compram o que não precisam, com dinheiro que não têm, aí se enrolam financeiramente. Além do mais, tem esse detalhe que alguns dizem que a Black Friday muitas vezes é Black Fraud. Exatamente porque os descontos não são assim tão reais, em muitos casos, não em todos, é claro, como a propaganda diz. Eu, na sexta-feira, no dia especial aí das compras, recebi pelo WhatsApp uma mensagem que um amigo me enviou. Talvez até você tenha recebido essa mensagem ou alguma outra parecida, mas com a mesma ideia. Eu vou inclusive mostrar para você aqui na tela essa mensagem que recebi desse meu amigo. Olha aí, a melhor Black Friday da história, nossos pecados liquidados na cruz. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. A melhor Black Friday da história, nossos pecados liquidados na cruz. Eu quero pensar um pouquinho com você nesse assunto. Mas antes, é claro, como sempre fazemos, vamos orar juntos, pedindo a orientação do Senhor. Pai querido, por Tua graça, Senhor, ilumina nossa mente e nosso coração com o Espírito Santo, para que Tua palavra seja linda, seja transparente, seja direta ao nosso coração. Nós te pedimos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então, tá bom, esse é o texto. Vamos começar com a primeira carta escrita por Pedro. Pedro, discípulo, tão querido, a princípio muito atrapalhado, muito impulsivo, com a visão rasteira a respeito do reino de Deus, dos propósitos de Deus, mas o tempo passou, Pedro se converteu ao Senhor Jesus Cristo e a sua conversão foi genuína, foi para valer, e Pedro tornou-se um grande líder da igreja cristã. Pedro tornou-se um genuíno pastor, à semelhança do bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. E eu leio com você, primeira carta escrita por Pedro, capítulo 2, verso 24. Está escrito assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. É evidente que o texto está falando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro diz que Jesus, ele mesmo, carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas, por suas feridas, por suas dores, diz Pedro, nós fomos sarados. Qual o caminho que você percorreu na última sexta-feira? Talvez você fez o caminho de sua casa para as lojas, a fim de fazer suas compras. Nosso Senhor Jesus Cristo, naquela sexta-feira lá em Jerusalém,
há cerca de 2000 anos, ele seguiu da casa de Pilatos para o Monte Calvário, caminho que ficou conhecido como Via Dolorosa. Nosso Senhor Jesus Cristo seguiu por esse caminho a fim de comprar vida e liberdade para nós, pagando com seu próprio sangue, com a sua própria vida. Ele pagou nossa dívida, dívida que nós não tínhamos nenhuma condição de pagar. Nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos crédito, não tínhamos valor, nós não tínhamos moral. Nós estávamos com o nosso nome sujo na praça, mas ele tinha todo o crédito. O nome do Senhor estava limpo, estava limpíssimo. Olha só o que diz Pedro aqui, no capítulo 2 mesmo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 22. Referindo-se a Cristo, ele diz assim, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de ter se tornado homem, verdadeiramente homem, ele nunca cometeu pecado. Nunca o engano, a mentira, a fraude se viu, se verificou na sua boca. O inimigo nunca pôde apontar o dedo para Jesus e dizer que Jesus não servia para ser o nosso Salvador, porque ele era pecador tanto quanto nós, ou isto jamais. Porque o Senhor Jesus Cristo, ainda que tenha sido tentado em todas as coisas à nossa semelhança, ele nunca pecou. Por isso que ele pôde pagar a nossa dívida. Naquela sexta-feira, ele foi sozinho às compras. Não para comprar algo para si mesmo, mas para adquirir um presente para aqueles aos quais ele amava, porém não o amavam. Nosso Senhor Jesus Cristo, naquela sexta-feira, ele comprou vida e liberdade para você e para mim. E ele pagou a compra com o seu próprio sangue. Está escrito aqui mesmo também, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Está escrito, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Oh, bendito Cristo! Por isso que Pedro diz, olha, irmãos, fiquem sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, perecíveis, como prata ou ouro. A prata e ouro que eram naqueles dias usados para comprar escravos, para libertar escravos. Pedro diz assim, olha, não pensem que foi com estas coisas corruptíveis, como prata e ouro, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, que nossos pais nos legaram. Não foi com coisas perecíveis como prata e ouro que nós fomos resgatados da nossa condenação por sermos pecadores, dessa nossa natureza miserável que nós herdamos dos nossos pais. Não foi mediante essas coisas perecíveis que nós fomos resgatados, mas, Pedro diz, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A prata e o ouro compravam, libertavam escravos. Mas para nos comprar e nos libertar da escravidão do pecado, prata e ouro não eram suficientes. Era preciso um pagamento superior, um preço mais elevado. Por isso que Pedro diz, foi com o sangue do Senhor Jesus Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, porque Jesus não tinha nenhuma mancha moral. Daí a razão porque Cristo estava completamente apto e totalmente digno para dar a sua vida por você e por mim. Foi com esse precioso sangue, diz Pedro, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento que os nossos pais nos legaram.
quando Jesus na cruz disse, está consumado. Jesus estava dizendo assim, a compra está feita e a dívida está paga. Oh, bendito Cristo! Ele comprou nossa liberdade e Ele pagou a compra com o seu próprio sangue. Por isso que Ele é o nosso maravilhoso Salvador. Lutero, o grande Lutero, ícone da Reforma Protestante, ele diz, esse é o mistério da riqueza da divina graça para os pecadores. Através de uma maravilhosa troca, nossos pecados não são mais nossos, mas de Cristo. E a integridade de Cristo não é mais dele, e sim nossa. Esta é a maravilhosa troca. E Paulo, o grande apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 14, Paulo diz que Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Oh, que maravilha! Repito, é Colossenses capítulo 2, verso 14. Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Eu posso dizer para você que é como se, debaixo das mãos de Cristo, atrás das mãos de Cristo, entre a mão de Cristo e a madeira da cruz, eu posso dizer para você que é como se existisse uma grande lista, uma infindável lista com todos os nossos pecados. Egoísmo, orgulho, inveja, maldade, assassinato, roubo, engano, adultério, imoralidade, enfim, uma enorme lista com todos os nossos pecados. Entre as mãos de Cristo e a madeira da cruz, é como se existisse uma lista com todos os nossos pecados. Por isso que Jesus manteve suas mãos abertas, para que a lista pudesse estar escondida e continuasse ali segura, presa à cruz, para que essa lista fosse cravada na cruz. Oh, bendito Cristo! E eu posso dizer ainda para você que a parte da lista que não ficou escondida por trás das mãos de Cristo, essa parte foi completamente manchada com o sangue do nosso Salvador. Jesus foi à cruz e ali na cruz ele cravou os nossos pecados. Ele é o nosso maravilhoso Salvador por isso. Mas olha, você e eu precisamos saber que o objetivo de Cristo na cruz não era apenas perdoar os nossos pecados. O objetivo de Jesus não era apenas libertar o homem da culpa, da condenação do pecado. Havia um outro propósito além desse. O propósito do nosso Senhor Jesus Cristo era nos reconciliar com o Pai. E olha só, primeira carta de Pedro ainda. Agora no capítulo 3, verso 18. Olha aqui o que está escrito. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, está escrito assim. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. O propósito do justo ter dado sua vida pelos injustos foi para conduzir-nos a Deus, para nos reconciliar com Deus. O objetivo da cruz não é apenas limpar-nos, purificar-nos, perdoar-nos pela culpa dos nossos pecados. O objetivo da cruz também é nos reconciliar com o céu, é nos reconciliar com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14, que ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a fim de que nós tivéssemos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Veja, Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou, diz Paulo, para o reino do Filho do seu amor, para que nós experimentássemos a redenção plena, a remissão dos nossos pecados.
Ele não só nos libertou, mas também nos transportou para o reino do seu amor. Bendito Cristo! E ainda o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, ele diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Havia um propósito de reconciliação entre o homem e Deus. Por isso que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A reconciliação, ela inverte e vence a rebelião. A reconciliação, ela restaura e reacende o amor. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Em Cristo, nós somos reconectados a Deus, porque nossa rebelião é vencida. Em Cristo, nosso amor a Deus é restaurado. Mais do que libertação do pecado, união com o céu, união com Deus, isso torna-se possível mediante a cruz do Senhor Jesus Cristo. Mas olha uma coisa importante aqui. Naquela sexta-feira lá em Jerusalém, quando houve a primeira Black Friday da história, porque de acordo com a Bíblia, isso está registrado, por exemplo, em Mateus capítulo 27, verso 45, de acordo com a Bíblia, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, quando Cristo estava agonizando na cruz, houve trevas sobre toda a terra. Por isso que eu digo que foi literalmente a primeira Black Friday da história. Enquanto Jesus agonizava na cruz, trevas sobre a terra. E as reações das pessoas diante da cruz, elas foram diferentes. Durante a escuridão, alguns viram a Deus, mas durante aquela mesma escuridão, alguns que já eram cegos espirituais, ficaram mais cegos ainda. Como, por exemplo, os sacerdotes de Israel, os líderes religiosos. Diante da agonia de Cristo na cruz, eles escarneciam Jesus, blasfemavam, zombavam de Cristo, permaneceram mais céticos e incrédulos ainda. Oh, mas a Bíblia diz que diante do espetáculo da cruz, muitos filhinhos de Deus que ali estavam, até não entendiam direito o que estava acontecendo, mas eles sentiram uma profunda tristeza. Tanto é que eles batiam no peito e lamentavam profundamente. Mas um lamento e uma expressão de fé que me encanta, a Bíblia apresenta um centurião romano, um oficial romano, que tocado pela cena da cruz, ele disse assim: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Marcos capítulo 15, verso 39. Verdadeiramente, disse o centurião, este homem era o Filho de Deus. E para você, quem é Jesus? O que representa a cruz de Cristo para você? Para você, Jesus era o Filho de Deus. Para você, Jesus é o Filho de Deus. Eu vejo muita gente pelo mundo que se refere a Jesus de forma positiva. Eles dizem assim: Jesus foi um profeta, Jesus foi um mestre, Jesus foi um líder por excelência, um homem visionário e inteligente, inclusive, dizem eles, um modelo, um exemplo de dignidade, de correção, de generosidade, de bondade, de amor. Oh, sem dúvida, Jesus, eles dizem, um exemplo maravilhoso, um mestre, um filósofo, um indivíduo extremamente inteligente, digno de ser imitado. Sim, mas que mais? Você se lembra que Jesus disse que ele de fato era o Filho de Deus? Se ele era o Filho de Deus, significa que ele é Deus, ele é da mesma natureza de Deus. E se ele é o Filho de Deus, então ele não mente. E quando ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está dizendo: olha, eu sou o único Salvador da humanidade. Você só terá acesso ao Pai, à eternidade, ao céu, por meu intermédio. Eu sou o Salvador, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E mais, se Jesus é o Filho de Deus, além de ser o Salvador, ele também é o que diz ser, quando diz assim: eu sou a ressurreição e a vida.
Significa que os mortos só podem voltar à vida mediante a ressurreição, e ressurreição apenas unicamente através de Jesus. E mais que isso, se Jesus é o Filho de Deus, ele não mente. E ele disse que veio, morreria por nós, ressuscitaria, iria para o Pai, para o céu e voltaria. Então ele voltará. Você crê nisso? Você crê que Jesus é o único Salvador? Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Você crê que Cristo voltará? Então está bem, você está crendo que Jesus é o que ele diz ser, ele é o Filho de Deus. Mas creia, se Jesus não é o que diz ser, então ele não é mais nada. Ou Jesus é tudo o que ele diz ser, ou Jesus não é nada. Alguns que dizem que admiram Jesus porque é um mestre, um exemplo digno de ser imitado, uma vida de correção moral, etc. Sim, mas se ele não é o seu Salvador, então ele estava mentindo. Ou quem sabe, Jesus não mentiu, mas Jesus tinha alguns problemas mentais? Ora, não pode ser assim. Ou Jesus é tudo o que ele diz ser, ou ele não é nada. Ou Jesus é o Filho de Deus, nosso Salvador, ressurreição e vida, voltará para nos buscar, ou então Jesus mentiu, ou então Jesus era louco. É assim, em relação a Cristo não há terreno neutro. Ou você o aceita ou você o rejeita. Por isso que Jesus disse assim, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Acredite, ele é sim o Filho de Deus. Ele veio e deu a sua vida por você e por mim. Ele está intercedendo no santuário celestial hoje por nós. E ele voltará para nos buscar. Naquela sexta-feira, ele estava conscientemente entregando sua vida para comprar a nossa liberdade e nos dar direito à vida eterna. Que o Filho de Deus seja verdadeiramente Deus para você, assim ele será nosso Salvador e um dia certamente estaremos para sempre com ele. Vamos orar juntos. Ó Deus, louvado seja por tudo o teu nome, Pai. Nós te agradecemos nessa hora, Senhor, porque nosso Cristo veio e deu a sua vida em nosso lugar. Ajuda-nos, Senhor. Abre nossa mente e nosso coração para que nós creiamos que Ele era, é e para sempre será verdadeiramente o Filho de Deus. Que Ele seja nosso Senhor e nosso Salvador, a inspiração maior de nossa vida. Nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bom. Que o Senhor, por sua graça e bondade, siga abençoando sua vida e que a palavra de Deus nos sensibilize a cada dia, levando-nos a crer verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus. E mantenha com você o que a Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique com a bênção do Senhor. Um abraço. Tchau.